Vamos começar pelo começo, porque a gente estava Sim. conversando sobre uma curiosidade ali mais próxima do seu início de carreira, Robin. Vamos tentar fazer essa linha do tempo aí antes de chegar no Palmeiras. Vamos falar muito da época do Palmeiras, é lógico, né, Fih? Mas tem Uhum. um ponto de antes aí que é legal da gente falar. Tem a questão que entra em consenso com o tempo atual, né? Porque o Robinho atuou no Santos em 2011, foi até campeão paulista por lá, né? O Robinho foi campeão paulista Sim. pelo Santos. E você atuou com o Felipe Anderson, né? No início da carreira dele, ele que hoje é atleta do Palmeiras. Você que conhece que é uma torcida pouco crítica, a torcida do Verde. E o Felipe passa por um momento onde ele ainda é uma dúvida para o torcedor, mas você teve contato com esse menino desde o início, né? Então, o Felipe Anderson, ele subiu, realmente foi 2011, 2010 ali, 2011, e ele entrou na Libertadores no meu lugar. Quando eu saí, que a gente classificou, eu acho que foi para as oitavas ou para as quartas, e eu pedi para sair, né, pedi para voltar para o Avaí, que eu não tava entrando nos jogos ali, naquela época era o Muricy, eram só 18 no banco, eu estava sempre, quase sempre cortado, e o Felipe Anderson foi que foi escrito no meu lugar. E ali já demonstrava uma promessa muito grande para o futebol, né? Já vinha com potencial muito grande. E eu acho que agora é questão de tempo, cara. O Felipe é muito bom. O cara não jogou tanto tempo na Europa, fez tanto sucesso na Europa, nos grandes clubes, né? À toa. É questão de adaptação, talvez, aqui no Brasil. O futebol europeu é um pouco mais tático, o futebol do Brasil é um pouco mais corrido. A parte tática talvez não é o principal objetivo dos clubes brasileiros, apesar do que o Palmeiras tem um treinador que esbanja na parte tática, né? Dá um nó em todos os treinadores do Brasil hoje na parte tática, mas eu acredito que essa talvez seja um dos problemas do Felipe, assim, eu acho que ele ainda não conseguiu adaptar o futebol brasileiro nessa parte, porque na Europa você tem que ser bem tático, né? Então você faz o seu esqueminha ali e vai embora, o outro vai fazer o dele, o outro vai fazer o dele. No Brasil não, no Brasil você tem que fazer o seu, você tem que fazer mais um pouquinho aqui, você tem que fazer mais um pouquinho ali, e eu acho que talvez isso, o Felipe tá tendo um pouco essa dificuldade, mas ele é um grande jogador. Ô, Robinho, indo nesse ponto ainda, né, assim, tanto usando esse exemplo do Felipe Anderson, né, mas também trazendo para a realidade geral do jogo, assim, né, que você já Uhum. deu bons exemplos aí agora. O Felipe, você estava falando da Europa, é um cara que, né, conviveu com ele ali no começo da carreira, onde ele já demonstrava, né, muito talento, não à toa fez boas passagens em times na Europa. É um cara que teve uma sequência muito grande seguida, né, de jogos seguidos na Europa, se não me engano, foram quase 200 jogos ali que ele conseguiu fazer seguidamente, que a Uhum. gente sabe que é uma coisa difícil também, né? E aí ele volta para o Brasil, acaba não conseguindo, não só não emendar essa sequência, mas também não encaixar o futebol e tendo algumas lesões. O calendário, você acha que pega muito, Robin? Você acha que Ah, demais, não né? tem, não tenha dúvida, né? Apesar que o Palmeiras agora tem um avião particular, né? Fica um pouco mais fácil. Mas o jogo é muito corrido, velho. E eu imagino que o Abel, eu nunca vi um treino do Abel, tenho até vontade de um dia no Palmeiras lá para poder assistir um treino. Deve ser muito intenso o treino dele. Para o Palmeiras conseguir vencer tanto como vence e manter essa regularidade que tem, o treino deve ser muito intenso. Então você imagina a intensidade do treino, aí jogo na intensidade a 1.000, aí viaja uma viagem longe, aí mais uma intensidade de outro jogo. Então é difícil. Na Europa a gente sabe, também tem muitos jogos, fez 200 jogos, olha que número gigantesco, né? Aí eu acho que a culpa realmente do calendário atrapalha muito. Aí você vai falar, o Robin tá protegendo o jogador porque é jogador. Não, não tô protegendo, não. Mas realmente o calendário brasileiro é uma loucura, não tem jeito, a gente sabe como que é. E isso eu acho que atrapalha muito. Fih, manda E os ver. campos, né, velho? E os campos, né? E aí que eu ia chegar. Os campos também, eles não são das melhores qualidades, né? Não são todos o Allianz Parque, né? Então, Então, Roberto, entra. o Robin, antes, Fih, rapidinho, Tá. você não chegou a jogar, né? A gente estava até discutindo isso aqui antes de entrar, você não chegou a jogar no sintético do Allianz, né? não, só Mas, contra. então, nessa discussão aí que surgiu recentemente, sem entrar nem nesse mérito Sim, exatamente do que você prefere, mas assim, o campo bom faz muita diferença, né, cara? Assim, eu e o Fih, a gente estava comentando, a gente gosta muito, é lógico, né? Estamos falando de forma setorizada para o Palmeiras, mas a gente gosta muito do jogo em si, de acompanhar o jogo. E assim, sim, cara, é grosseira a diferença quando você tem um bom campo, vendo pela TV, né? sim. Como o jogo flui mais. Isso no campo deve ser uma coisa desesperadora, né, Robin? Você pegar um campo muito ruim, então assim, numa dessa, um gramado sintético acaba, dentro desse contexto, se saindo melhor mesmo.
Ainda mais o Palmeiras, né? Que todos os gramados do CT é bom. O estádio é o sintético, então eles já estão adaptados. Aí você sai daí, vou dar um exemplo de um campo que não é bom. Todas as vezes que eu joguei, nunca peguei um campo bom. É o campo lá do Ceará. O Castelão. Castelão? O Castelão, nunca peguei o Castelão bom. Mas você sai do Allianz, tudo bem que é grama sintética, aí tem essa discussão aí de é bom para um, bom para outro, ruim para um, ruim para outro. Mas você vai para lá, é um campo muito ruim. Sempre foi muito ruim, muito barro, escorrega muito, a qualidade do jogo não flui. E aí o Felipe vem vamos dar o exemplo do Felipe, vem de um país onde todos os gramados, praticamente 100% fenômenos. Aí você cai no Brasil, meu amigo, você pega um campeonato paulista ali, osso, é verdade, é difícil. Cara, o cara vai sofrer, vai demorar um tempo, mas eu não tenho dúvida que ele vai render. E quando eu joguei com ele no Santos, agora ele tá fazendo outra função, né? Ele era 10, ele jogava de 10 lá no Santos. Agora, né? Agora ele joga pelos lados. Até eu acho que eu vi, se eu não me engano, um jogo ele tava jogando até de segundo volante, né? Eu vi que até achei que ele foi bem no jogo, assim, jogando de segundo volante. Eu acho que cai bem também para ele. Mas eu acho que ele vai, logo vai adaptar e vai dar bom. O Robinho, até entrando nesse lado de gramado, óbvio, né? É difícil falar porque a gente tem muito pasto por aqui. Mas o sintético, pensando na realidade a nível Brasil, não é melhor do que jogar num pasto igual Castelão, por exemplo, na maioria das vezes? Cara, é difícil falar porque, por exemplo, eu jogo no sintético hoje. Entendi. E ele é muito ruim. Ele não é bom. Entendi. Entendeu? Aí tem o sintético que é bom e tem o sintético que não é ruim. O meu é ruim. O meu atrapalha. O meu joelho dói todos os dias. Eu vou para lá, antes de eu chegar lá, meu joelho já tá doendo. Entendeu? Quando eu joguei no Allianz, foi 2020, foi quando eu tava no Grêmio. Sim. Tava muito bom. Tava top. Eu acho que foi logo que eles colocaram. Então tava fenômeno. E eu já ouvi falar que agora não tá tão bom assim. Eu não sei como que é, se com o tempo tem que fazer manutenções ou trocar, né? Eu não sei direito. Mas eu prefiro ter um gramado normal, gramas normais. Gramado bom, natural, né? Exatamente, natural. Só que se for muito ruim, eu não acharia ruim de ter uma gramado sintética, entendeu? O Castelão, por exemplo, é um que eu acho que deveria ter. Porque realmente eu nunca fui lá e tava bom. Não sei agora, faz uns 2, 3 anos que eu não vou lá jogar. Não sei se melhorou. Mas na minha época de Palmeiras, de Cruzeiro, Grêmio, Santos, tava horrível. Sempre foi horrível. Entendeu? Então é difícil. E é uma questão que você está dando o exemplo do Castelão aí, mas se a gente for pegar o estádio mais famoso do Brasil, que é o Maracanã, o gramado do Maracanã não presta, tem tempo. Já todo jogo que você vê no Maracanã na TV sai toco de grama ali. É verdade, loucura, é verdade. Né? Você conta nos dedos os gramados aí que você pode tranquilo, assim, o Couto Pereira, Vila Belmiro, o do Corinthians é muito bom. O Mineirão tem épocas que ele tá um espetáculo, mas tem épocas que ele dá uma caída, principalmente quando troca grama ali, que demora aquele período, mas é um gramado muito bom. Beira-Rio eu acho que o Beira-Rio e o Couto Pereira, eu acho que tinha que ser os padrões para os outros clubes fazerem, entendeu?